Olá, bem-vindos a mais um episódio do CROcast. Eu sou Elizabeth Santos e hoje nós vamos explorar o tema odontologia domiciliar. Como a odontologia pode ser levada para dentro dos lares, oferecendo cuidados e tratamentos acessíveis. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, fica com a gente. Para falar sobre o tema, temos as doutoras Beatriz Borges, Marcela Parente e Mônica Cruz. Vamos começar, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Eu queria que vocês começassem, né, explicando o conceito da odontologia domiciliar e como ela difere da tradicional. Acho que a gente pode começar por aí, não é isso? Isso. Mônica? Eu acho que a gente pode dizer que a odontologia domiciliar, ela é a odontologia da inclusão, porque basicamente ela nasceu da necessidade de levar a odontologia até aquele paciente que não podia, né, se dirigir ao consultório, que não dificuldades de locomoção, paciente às vezes totalmente acamado, paciente com uma série de limitações que dificulta ele ir até o consultório. Então, isso basicamente define, né, e eu acho que é a principal diferença da odontologia domiciliar para a odontologia tradicional, que é realizada em consultório. Isso. A casa do paciente ela é a extensão do consultório. Em relação aos procedimentos, são os mesmos. Todas as etapas das restaurações são as mesmas, da extração também é a mesma, mas o que vai diferir é o ambiente que a gente está, o tipo de paciente, o perfil do paciente e as adaptações que a gente precisa fazer para atender esse paciente. Exatamente, assim, é o exercício da odontologia no domicílio daquele paciente que por algum motivo não consegue ir até o consultório. Então, assim, são pacientes que têm diversas peculiaridades. Então, normalmente são pacientes acamados, idosos com dificuldade de locomoção, pacientes do espectro autista que não conseguem, que não se adaptam ao São ambiente. necessidades especiais. Exatamente, que possuem alguma necessidade, alguma dificuldade cognitiva ou motora de conseguir fazer aquele tratamento no consultório. Entendi. E quais são as vantagens de optar por esse tipo de atendimento? Então, eu acho que a vantagem está mais ligada à necessidade do paciente. Porque, assim, não é só a comodidade é uma consequência desse tratamento, mas o foco é a necessidade daquele paciente. Ou seja, aquele paciente que realmente, se a gente não for à casa dele, ele não vai ter um tratamento. Então, a vantagem é a gente conseguir levar esse tratamento, levar a odontologia para a casa de quem precisa. É essa acessibilidade ao tratamento. Então, assim, para o paciente vai ser mais humanizado, vai estar dentro do conforto, dentro da casa dele. Então, vai ser um ambiente que para ele está confortável. Então, pacientes com alguma fobia, pacientes que não conseguem se adaptar ao ambiente do consultório têm essa vantagem. E os pacientes que realmente não conseguem ir até lá, que são acamados, enfim. Isso. Eu entendo. Uma coisa que a gente faz também bastante, que é uma das vantagens, são pacientes do espectro autista, que eles não se sentem bem no âmbito do ambiente consultório, eles se desorganizam. Então, a gente faz um condicionamento deles, faz o primeiro atendimento em domicílio, que é no ambiente que ele já está acostumado, com as pessoas que ele já está acostumado, com o quartinho dele. Então, a gente faz esse condicionamento para trazer o paciente para o consultório, para dar continuidade ao tratamento dele no outro ambiente. Interessante. E quais são os tratamentos que vocês levam para casa de um paciente? Basicamente, a gente pode dizer que pode ser feito todo tipo de tratamento. Agora, a gente tem que pensar que, pelas condições que a gente falou anteriormente, aquele paciente tem algumas limitações, tem complicações sistêmicas, então a gente tem que adequar muito, né? Normalmente, quando a gente vai fazer um plano de tratamento para um paciente que vai ser atendido em domicílio, ele não vai ser o mesmo plano de tratamento se ele fosse ser feito no consultório, porque exige assim, aquele paciente normalmente perdeu sua autonomia em relação à sua saúde bucal. Então, será que ele vai ter condições de continuar higienizando da maneira correta? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, essas particularidades, na hora de elaborar o plano de tratamento. E até com relação ao acompanhante também, né? A pessoa que acompanha o paciente, porque eu acredito, pelo que vocês estão falando, que ele tem uma parte importante no processo. Sim. É uma parte importante, inclusive, da primeira consulta. É a gente conseguir entender a dinâmica familiar.
quem é que cuida diretamente daquele paciente e quem é que vai continuar os cuidados. Porque quando o paciente vai no consultório e você atende ele mesmo vai continuar aqueles cuidados sozinho em casa, certo? Mas quando é um paciente com necessidade especial em domicílio, alguém vai fazer aquele cuidado para ele. A gente procura manter a autonomia do paciente o máximo possível, até quando ele conseguir. Mas, na maioria dos casos, com a evolução das doenças, eles ficam mais limitados, então eles perdem o poder do autocuidado. Então, aí vem as orientações aos cuidadores e à família, para a família entender e não negligenciar o cuidado oral com aquele paciente. E principalmente, complementando o que Marcela falou, é que muitas vezes esse declínio do paciente, ele não acontece assim, de uma hora para outra, ele vai acontecendo progressivamente. Então, a família, às vezes os cuidadores, eles ainda não tomaram para si essa responsabilidade de cuidar da saúde bucal. Então, realmente, às vezes, a gente encontra paciente que está com a saúde bucal negligenciada por bastante tempo. Para dar um exemplo aqui, uma vez a gente foi chamada para atender um paciente, e os cuidadores, a família, relatou que ele notava que ela tinha queixa em boca. Só que, quando a gente chegou, ele usava uma prótese facial removível, né? Que ela deve ser tirada para higienizar, e usava já há mais de 5 anos, que era o período que estava acamado, e a família nem sabia que ele usava essa prótese. Então, assim, imagine como estava a condição. Então, até a gente poder ter esse momento, nessa primeira consulta, de usar bastante tempo para explicar, né, passar orientações. Pra entender a rotina também, Exatamente. daquela casa, Sim. do paciente, enfim. Leva um tempo, né, para vocês poderem conversar. E tem essa questão do acolhimento também, que vocês também têm que ter, né? Exato. E assim, na maioria dos casos, o paciente não vai ser colaborativo. Nem com a gente, nem com o cuidador. Sim. Então, a gente tem que entender como é que aquele paciente está agindo naquele momento, como é que o cuidador vai poder ajudar, entendeu? Então, a gente tem que explicar e, pegar na mão do cuidador e mostrar como é que ele vai fazer. Porque senão a gente chega lá e vai fazer um tratamento e não tem aquela continuidade, não vai ter um resultado positivo. Entendo. Isso. E como a Marcela falou, dependendo da situação da comorbidade do paciente, vai acabar ficando difícil do cuidador, da família, ele tá realizando essa higiene. Às vezes o paciente não quer, ele é mais resistente. Então, a gente procura entender como o paciente ele tá e surgindo adaptações. Às vezes precisa de um abridor de boca, uma escova adaptada para o paciente, uma escova elétrica que facilite essa higiene. Sim, são adaptações que a gente consegue fazer para que continue aquele cuidado. Entendi. Ainda sobre os tratamentos, então vocês conseguem não só avaliar a questão de cárie, falando mais do tratamento especificamente, vocês conseguem até onde vocês podem ir? Porque a extração eu acredito que não tenha condição de fazer, por exemplo. Tem sim. Pode sim. Tem sim. Tem. Então conta. Como a Mônica havia dito, a gente consegue fazer todos os procedimentos. Quando ela falou, eu disse, não, todos os procedimentos... Não, tem que ter um limite, porque vocês conseguem levar Exato. uma maletinha com as... A odontologia domiciliar é cheia de bagagem, né? Malas e mais malas. Sim, eu faço ideia das bagagens que vocês andam. Se você acha que dentista anda com bagagem, dentista que atende a domicílio, ele anda com 3 vezes mais bagagem. Caramba! E aí, só abrindo um parêntese, como foi que vocês tiveram, assim, uma curiosidade, qual foi o primeiro contato de vocês com a odontologia domiciliar? Bem, assim, para mim, não foi exatamente uma escolha. Eu acho que as coisas foram acontecendo e foram me levando. Eu trabalho já há bastante tempo no Hospital Oswaldo Cruz, na parte de oncologia pediátrica. Então, a odontologia hospitalar, ela termina sendo um início para domiciliar, porque aquele paciente que você atende no hospital, na maioria das vezes, ele vai ter alta, né?
e ele precisa dos cuidados. Então, a gente termina seguindo esse rumo, né? Na minha vida, foi assim que aconteceu. Eu não imaginei um dia, não, vou fazer odontologia domiciliar. Não sei como foi que aconteceu com as meninas, né? E assim, ressaltando aqui que Bia foi minha residente no Hospital Oswaldo Cruz. Coisa boa. E eu fico até bem contente de ter, assim, de alguma forma, né, estimulado ela a entrar nessa Com área. certeza, inspiração para mim. E era exatamente o que eu ia falar. Meu contato também foi, primeiro, na odontologia hospitalar, que é a odontologia domiciliar, é um braço da hospitalar. Sim. E a doutora Mônica foi minha preceptora, Mônica foi minha preceptora. Quando terminou a residência, eu e Marcela, a gente já se conhecia, já éramos amigas. A gente terminamos a residência no mesmo período. A gente fez, não, a gente quer continuar na área. E uma das formas que a gente viu de continuar na área foi seguir na odontologia domiciliar. Foi. A gente terminou a residência faz aproximadamente 2 anos. A gente estudou na mesma turma da faculdade, mas a residência fizemos em hospital separado. Só para entender, a residência é uma pós-graduação, só que em hospital. Foram 2 anos de residência. E meu primeiro contato com a domiciliar de fato foi na residência. Aliás, com o hospital, de uma forma geral. Sim. O hospital que eu fiz a residência, ele tinha o serviço de atendimento domiciliar. Então, a gente conseguia fazer esse atendimento domiciliar através da residência do hospital. Sim. E depois disso, quando terminamos, que a gente fez? Não, a gente quer continuar na área. A gente quer continuar em hospital, atendendo esse nicho de pacientes, que é muito específico. Como é que a gente faz? Aí a gente montou uma empresa e começamos a atender. Começamos a atendimento então, domiciliar. Então, uma empresa. Exatamente. Entendi. Que coisa boa. E assim, um profissional que se formou e quer entrar, qual seria o processo que o que ele teria que fazer para entrar na área? Então, era uma coisa que a gente estava conversando antes, que tem uma certa dificuldade, é que não existe normativa falando sobre odontologia domiciliar. Segundo, que não existe esse conhecimento dentro da própria faculdade. Então, assim, a gente não teve nenhum contato dentro da graduação com odontologia, nem hospitalar, nem domiciliar. Então, assim, as pessoas, inclusive os dentistas, desconhecem essa área, porque a gente foi muito condicionado na faculdade a ir direto para o consultório. Sim. Certo? Então, assim, eu acho que, primeiro, conhecer a área, estudar principalmente os pacientes, porque a gente costuma dizer que, normalmente, os procedimentos não são complexos. O que é complexo é o paciente. Entendo. Porque é um paciente que tem múltiplas comorbidades, que ele toma diversas medicações, e tudo isso pode tornar o tratamento mais complexo. Então, a gente precisa aprender a tratar esse tipo de paciente, que são os pacientes sistemicamente comprometidos. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse. E, assim, hoje em dia, a única exigência que tem é você estar vinculado a um consultório para você poder fazer o descarte e esterilização dos materiais e dos instrumentais que você utiliza. Então, você foi na casa do paciente e você utilizou material estéril. Então, você precisa esterilizar ele em algum lugar. Então, você precisa estar vinculado a um consultório para poder esterilizar aqueles materiais e depois devolver o lixo contaminado. Isso. Uma coisa importante também para começar a atender esse tipo de paciente, a trabalhar com odontologia domiciliar, eu acho que é você também saber trabalhar em equipe multi. Com certeza. Equipe multiprofissional, porque dificilmente esse paciente ele é atendido apenas pelo médico. Ele é atendido pelo médico, pelo fono, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional. Então, é importante você ter esse vínculo também com outros profissionais de saúde, que também, infelizmente, desconhecem um pouco essa área. O dentista ele é pouco inserido na equipe multiprofissional. Entendo. Quando a gente fala de home care, né? O home care, geralmente, ele é ligado a algum plano de saúde. E existem esses profissionais que Bia falou, mas o dentista, normalmente, se existe algum home care aqui que tenha o dentista inserido realmente dentro da equipe, eu desconheço. Então, normalmente, ele fica de fora, né? Aí se torna mais difícil, às vezes nem o médico ele vai saber a hora de indicar.
né? Então, fica muitas vezes a cargo da família e ela espera que o paciente, que nem sempre tem todas as suas funções preservadas, que de alguma forma ele demonstre, né? E aquela necessidade ali apareça é quando se vai lembrar, né, de um dentista. Isso. Então, eu acho que um dos grandes desafios da odontologia domiciliar é encontrar uma forma dele se inserir de forma mais consistente nas equipes de home care. Sim, é verdade. Eu entendo. E você, Marcela, estava falando sobre esterilização. Como é feita essa questão da biossegurança na casa do paciente? Porque no consultório ele já é naturalmente organizado para isso, sim, né? sim. E na casa do paciente, como é feito? Mônica? Justamente como você disse, no consultório o ambiente já está propício, né? Sim, Já está tudo sim. pronto. Nas casas, a gente nunca sabe como vai encontrar, né, o ambiente. É A gente verdade, é procura, quando a gente faz aquele contato de marcação de consulta com a família, a gente procura dizer que é importante que o paciente esteja num local que ele se sinta confortável, né, um local limpo. Mas às vezes assim, a gente se depara, até porque assim, não é obrigação da família entender muito disso. Mas às vezes a gente chega e tem animais no ambiente que a gente vai, cachorro, por exemplo, né? Então, a gente precisa passar com antecedência essas informações. A gente tem algumas normas, né, de biossegurança, a questão de se paramentar, até para dar segurança, porque a família também é desconhecida esse tipo de atendimento. Ela, às vezes, também fica insegura, né? Como é que vai ser o atendimento odontológico? Do mesmo jeito que para você foi surpresa, que pode ser realizada uma extração, Sim. né? Uma extração é um procedimento cirúrgico, Sim. né? Pois Por é. mais simples que seja, Sim. é um procedimento cirúrgico. Então, tem que seguir todas as normas, né, de biossegurança. Então, quem se presta a fazer atendimento domiciliar tem que ter, assim, um olhar muito atencioso a essa questão, né? Como é que eu vou conseguir manter as normas que eu tenho dentro do consultório numa casa que eu ainda não conheço, né? Essa é a pergunta, essa é a questão. É uma questão de adaptação. A gente chega, a gente olha, a gente entende o ambiente, aquela dinâmica onde aquele paciente está. A gente se paramenta antes de chegar, né? Então, a gente Sim. já coloca pró-pé antes de entrar na casa do Sim. paciente. E quando vai atender, usa capote. Todos os apeixes devem ser usados no consultório. E em casos mais complexos, como cirurgia, por exemplo, existem barreiras físicas que a gente consegue colocar um capote, um pano para poder esterilizado, para poder impedir o contato direto do paciente. Se tem animal de estimação, a gente pede para prender o animal pelo menos enquanto a gente está ali. Então, a gente tenta adaptar aquele ambiente para que fique o mais limpo e estéril possível para a gente poder trabalhar. E aí o paciente fica na cama mesmo. Se ele for acamado, ele obviamente fica na cama ou na cadeira. Isso aí Isso. vocês veem lá. Isso. Eu, Depende curiosa. do que for Depende. mais confortável para o paciente. A gente já Entendi. atendeu em cadeira do papai, em cadeira de rodas. Dá Então, pra gente se adaptar. Dá pra fazer, né? Tem paciente que tem a cama hospitalar dentro de casa. Aí já facilita. Esse aí Aí já já facilita, né? facilita. Exatamente. Porque aí já é um ambiente mais específico, né? Sim. Um pedacinho do hospital dentro da casa, né? A gente até comprou uma cadeira, faz parte do equipamento, uma cadeira. Vocês ainda andam com a cadeira como assim? Cadeira com a mesinha. É uma cadeira parecida com a cadeira de praia, só que assim, ela é mais robusta, né? Até para o Sim. paciente se sentir seguro para Sim. sentar. Ela tem trava, ela deita, ela regula. Foi o mais próximo do que a gente conseguiu de uma cadeira odontológica, né? Agora, muitas vezes é desnecessário, porque como as meninas falaram, ele Sim, tem a cama hospitalar ou alguma poltrona que Isso. às vezes até reclina e tudo, e a gente consegue fazer o atendimento. E como é que a população tem acesso aos serviços? Então, na questão particular, Sim, é procurar algum dentista que faça e que seja especializado em fazer isso. seja da área, Que né? seja da área. Uhum. Em relação ao SUS, é um pouco mais complicado, por incrível que O pareça. SUS não tem? Então, existe o serviço de atendimento domiciliar, mas normalmente ele conta com uma equipe reduzida que não inclui o dentista, o que é uma pena. Mas existem as visitas domiciliares que podem ser realizadas pelo dentista do posto de saúde.
Então, faz parte do plano de trabalho do dentista do PSF fazer as visitas domiciliares. Mas essas visitas não necessariamente vão ter um propósito de tratamento, né? Mônica, que já trabalhou na área, pode falar melhor. Eu trabalhei em PSF, aí como a Marcela disse, no cronograma, né, que a gente tem durante a semana de turnos que a gente destina para cada tipo de atividade, tem um destinado para visita domiciliar, que já faz 2 anos que eu me afastei, mas na época ele tinha muito contexto de conhecer o ambiente social para ver os determinantes, né, em relação à saúde bucal daquele paciente, e se fazia pequenos procedimentos, mas não tinha equipamento. Agora, mais recente, eu ainda participo dos grupos e alguns distritos adquiriram o consultório portátil. Agora, eu não sei dizer como é que atualmente realmente está sendo isso no cronograma, né? a dinâmica. Porque as famílias, assim, os acamados, né, que possuem acesso ao serviço público, de fato, precisam desse atendimento e é muito difícil, assim, a família que tem um parente acamado ou que tenha muita dificuldade para tirar de casa é uma novela, né? Então, aí realmente é necessário. Eu espero que isso se torne, né, comum. Isso. E sobre as inovações, como a tecnologia ajuda nos atendimentos, vocês, profissionais? Como é que como a tecnologia ajuda Então, a vocês levarem a odontologia na casa das pessoas? hoje em dia já existe consultório móvel, que a gente consegue levar que a gente chama de caneta de alta rotação, que é aquele motorzinho que ninguém gosta. A gente já consegue levar isso para a casa do paciente. Existe sugador portátil, raio-x portátil. Então, existem várias coisas portáteis que a gente consegue adaptar. Eu tô aqui imaginando. Malinhas a gente leva, né? Quantas malinhas? O tamanho das malas. Quantas malas vocês levam? É uma pergunta. Porque vocês já falaram, a canetinha de alta rotação, isso por mais que seja portátil, é um equipamento, né? É uma ferramenta lá. Então, daqui a pouco vocês vão levar uma mala de viagem. Mas assim, a mala de viagem já leva. Já leva. A mala de viagem, com certeza. Mas é daquelas 23 quilos. Tá, mas aí a da domiciliar é maior, no caso. Sim, mas pode continuar, desculpa, eu atrapalhei. Nada. Eu acho que depende muito do que você vai realizar, né? Existe todo um planejamento. A gente tenta ser resolutivo naquela primeira consulta, mas não dá para fazer tudo na primeira consulta. Então, assim, à medida que vai sendo realizado o plano de tratamento, a gente vai planejando como que a gente vai fazer esse atendimento. O que então, vai assim, levar, né? hoje eu vou fazer tal procedimento, então hoje eu vou precisar disso, então hoje eu só vou levar isso, sabe? Então, assim, você precisa também ser muito organizado. Entendi. Muito organizado. Porque era uma coisa que a gente estava conversando, o checklist é muito importante, porque esqueceu, já era. Porque se a gente tá no consultório, esqueceu, vou pegar ali. Na gaveta. Tá lá, na gaveta. a SB ajuda, pega e acabou. Aconteceu alguma coisa, caiu no chão, tem outro. Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Porque é todo um planejamento. Entendi. Se o dentista já precisa ser organizado, o dentista que faz a odontologia domiciliar mais ainda, né? A questão do checklist que a Marcela falou é importantíssima. A gente tem checklist de acordo com o que a gente vai fazer, né? O de primeira consulta, o de cirurgia, o de periodontia. E outra coisa que eu com meus sócios, né, a gente combinou é de realmente, porque às vezes você acha que já está tão acostumado, aí você quer pular etapas, né? Aí não vai para o checklist. Mas a gente se comprometeu, por mais que você saiba, não, hoje vai ser só procedimento básico e a gente sabe o que vai levar. Mas não, abre a telinha do computador e vai item por item checando para não ter surpresas. Entendo. E como é feito esse planejamento? Tipo, cheguei, falei com vocês, tô precisando para um familiar, e aí vocês vão na primeira consulta e marcam outras consultas. Como é que é feito esse planejamento no tratamento dos pacientes? Geralmente a gente vai, na primeira consulta, é uma consulta para a gente conhecer o paciente, conhecer quais são as comorbidades que ele tem, quais são os medicamentos que ele toma,
qual a queixa odontológica ele tem, e a partir daí a gente vai marcando, talvez, sessões para fazer o plano de tratamento dele. E cada caso é um caso também. Isso. Exatamente. Aí a gente pode fazer algum procedimento na primeira consulta? Pode. E, dependendo da demanda, a gente volta outras vezes para continuar aquele tratamento. Porque, como são pacientes sistemicamente comprometidos, a gente não pode, por exemplo, fazer uma cirurgia sem pedir um exame de sangue prévio. Então, assim, a gente precisa de exames Verdade. antes para poder fazer aquele procedimento. Então, outras consultas às vezes são necessárias. Dependendo da queixa do paciente, a gente ainda consegue resolver na primeira consulta. Mas, como a Marcela falou, se for uma extração, se for algum outro procedimento, a gente precisa de um planejamento, talvez exame de imagem, exame hematológico, para a gente dar continuidade. Mas aí, nesse caso, é passado uma requisição, né? Isso, E solicitação. aí, Solicitamos. uma receita, né? Isso. Entendo. E os desafios, assim, eu sei que devem ser muitos, mas Já percebeu? quais são? Já tô tendo uma ideia. Mas quais são os principais desafios, assim, além de todos esses que vocês já mencionaram? No geral, Eu acho que enquanto dos área, desafios... não só, porque assim, a gente está conversando bastante sobre a questão do profissional, o paciente, mas no geral, vamos falar da área em si, Sim. que ainda não é uma especialidade, mas vocês e outros profissionais estão engajados para trabalhar, enfim, a gente pode falar disso. Certo. Eu acho que um dos grandes desafios é justamente tornar a odontologia domiciliar mais conhecida. Porque, às vezes, até o profissional da equipe de home care desconhece, né? E aquele paciente, por algum motivo, continua ali excluído com a sua saúde bucal sem poder ser assistida. Então, isso a questão de incluir na graduação, né? Mesmo que seja de uma forma mais incipiente, para que os alunos comecem a tomar conhecimento da área, né? E depois cada um busque cursos de capacitação, né? Porque, assim, entre os desafios que a gente já falou, é conhecer muito o paciente, ter uma integração com o médico, né? Trabalhar de forma multidisciplinar. E isso, muitas vezes, não é aprendido, né, na faculdade. Então, eu acho que a gente tem esses caminhos. Vocês não têm acesso Vocês têm acesso na faculdade? Não. Tem alguma cadeira? Ainda não está na grade curricular, Não está. pelo Não menos existe. da faculdade que a gente se formou, nem a odontologia hospitalar, nem a odontologia domiciliar. Que eu acho que é Entendo. uma dos pontos, né, que a gente deve correr atrás. Hoje em dia, a odontologia hospitalar, existe uma luta para ela tentar virar especialidade. Hoje em dia, a odontologia hospitalar é a Sim, habilitação. Então, está Uhum. tentando virar especialidade. Então, eu acho que, assim, o objetivo é futuramente domiciliar, quem sabe virar uma habilitação, Uhum. sabe? Então, a odontologia hospitalar está abrindo um certo caminho para a gente. Então, assim, aqui em Recife mesmo, eu desconheço um lugar que tenha algum curso que fale sobre odontologia domiciliar. Não tem. Então, assim, existem as residências, que a gente tem esse primeiro contato, mas muita coisa a gente foi procurar fora, porque não tinha aqui. E, assim, o próprio aluno, ele não sabe. Então, como é que ele vai se apropriar daquele lugar se ele não conhece? Até na literatura, né? É bem escasso. São poucos artigos. Que falam Sim, sobre isso. A entendo. gente não encontra com facilidade. Exatamente. Entendo. E aí, o conselho, né? E vamos falar da comissão, né? Que vocês agora fazem parte da comissão de odontologia domiciliar do Conselho Regional de Odontologia, né? E eu acho que isso já é uma ponte, né? Para vocês se reunirem e seguirem nessa busca, né? De repente, de trazer para a faculdade, enfim, aí é essa relação, né, que vocês vão ter junto ao conselho para buscar, né, essa Sim. falhou.
Cadê a palma? Regularização. Regularização, isso. Obrigada. Entendeu? O objetivo maior da comissão que a gente resolveu criar era exatamente esse: criar Sim. uma normativa que respalde nosso trabalho, porque existem algumas coisas em outros estados, mas não existe nada aqui. A gente tem que ter um apoio da Anvisa para isso também, para poder atuar. Então, a gente queria isso, uma normatização do nosso trabalho, divulgar o trabalho, divulgar a área, para que assim a gente possa crescer, né? Para as pessoas entenderem que existe aquilo. E eu acho que até para ficar mais claro e mais oficial, né? Que existe esse trabalho, é feito desse jeito. Porque muita gente ainda acha que a odontologia domiciliar é uma gambiarra. Não, a gente vai na casa do paciente, faz assim, a gente adapta desse jeito, faz um arrumadinho e pronto. Mas não, existe Não, ela é muito importante. Isso, existe todo um estudo, um preparo, uma organização por trás. Só quem sabe é quem tem paciente acamado em casa, tá? Assim, mais forte, né? Assim, É um relato que a gente, assim, sempre está ouvindo, né, dos pacientes, como eles ficam, poxa, que bom que vocês vieram aqui, que bom, eu não imaginava que isso fosse possível, né? E é gratificante, né, para quem Sim. faz odontologia domiciliar, você ouvir esse relato e saber que aquele paciente que estava, às vezes, por muito tempo sem ter acesso a dentista e foi possível, né? É muito E gratificante. se não fosse por isso, dificilmente ele ia ter acesso ao tratamento dentário. isso. Porque dificilmente ele ia ter condições de, no consultório, ainda ia demorar muito tempo para ele ter. Sem contar que, assim, Se for, né? Se for. Se for. um outro fator que deve ser levado em conta é a questão da população estar envelhecendo, né? Então, essa necessidade, ela vai ser crescente, né? Na verdade, as pessoas realmente estão envelhecendo, né? Mas muitas vezes sem qualidade de vida. Então, elas ficam totalmente dependentes, inclusive para os cuidados com a sua saúde bucal. Então, é uma área que tende a crescer. E o que a gente quer é que ela cresça com consistência, né? Com os profissionais habilitados, né? Para que realmente ela venha a trazer benefício para essa população que, na maioria das vezes, fica excluída. Tem uma questão de conscientização também geral, né? Sobre a área e sobre quanto à área e quanto ao paciente barra Exatamente. cuidador, né? Sim, Porque o paciente que está acamado, sim, isso eu estou falando, vocês me corrijam se eu estiver errada. No caso, o paciente está lá, ele vai precisar de alguém para ajudar. Então, a conscientização é geral, no final das contas, né? Não é um trabalho sozinho, você trabalha, além de trabalhar com a equipe multiprofissional, médicos, fono, fisioterapeuta, você tem que trabalhar com a família e com o cuidador. Outro ponto que é importante trazer sobre a odontologia domiciliar é que evita complicações. Porque aquele paciente, ele está acamado e ele pode ficar acamado por muito tempo. Então, assim, existem doenças que começam pela boca. Aquele clichê de que a saúde começa pela boca. É um clichê porque é verdade. Então, assim, já ouvimos relatos de pessoas que fulaninho era acamado, ninguém dava muita importância, nunca tinha feito uma consulta odontológica em domicílio, desenvolveu um abscesso. Desenvolveu uma infecção grave e precisou ser hospitalizado. Então, foi um transtorno muito maior que poderia ter sido prevenido, poderia ter sido evitado. Então, a odontologia domiciliar, ela também é prevenção, que é o que a gente procura fazer. Então, assim, não procurar o dentista só quando tem algum problema, porque fica mais caro o tratamento, fica mais difícil de resolver. Então, assim, a prevenção também é importante. Se a gente conseguir intervir nesses pacientes de forma preventiva, melhora a qualidade de vida, porque tem paciente que eles deixam de comer, pacientes com idosos com Alzheimer, por exemplo, que deixam de comer e ninguém entende por que ele não está comendo. Porque às vezes ele está com uma dor de dente, porque às vezes ele está com um gosto ruim na boca. Então, assim, mexe com toda uma estrutura. A saúde começa pela boca exatamente por isso, porque pode interferir na saúde sistêmica daquele paciente. Isso. E às vezes, como a Marcela falou, tem paciente que ele não consegue expressar a dor, mas ele expressa de uma outra forma. Ele deixa de comer, ele muda o comportamento, ele fica uma pessoa agitada. Ele não fala, mas ele Exatamente. Ele começa a ter uma agitação porque ele tá sentindo dor.
Ele demonstra de outra forma. Isso. Então, assim, às vezes, o que está acontecendo? Chama o dentista. E às vezes uma simples ausência de higiene bucal pode levar às infecções, né? Exatamente. E o paciente pode ser hospitalizado, como a Marcela falou. Então, assim, essa falta de cuidado bucal, ela tem um reflexo grande, né? Em toda a saúde, né, do paciente. Exatamente. Assim, aí vamos falar sobre as práticas, né, de higiene bucal. Quais são essas práticas essenciais que devem ser realizadas em casa? As práticas são as mesmas. Hum. Agora, a diferença são os recursos, né? Porque aquele paciente vai ter limitações, então muitas vezes ele tem uma limitação de abertura de boca, ele tem movimentos que impedem, né? O paciente tem aqueles movimentos decorrentes da condição sistêmica dele, eles têm bruxismo, então tudo isso tem que ser avaliado e orientado quem vai fazer esses cuidados. A gente tem uma série de recursos, né? A gente tem os abridores de boca, as escovas adaptadas, como as meninas já falaram. Tem paciente que perde o movimento mais fino, mas com a escova com cabo mais grosso, ele mesmo consegue, porque também é importante a gente tentar fazer com que o paciente tenha autonomia, né? Sim. A gente pega paciente de vários níveis. Às vezes um paciente com Alzheimer, ele está naquela fase inicial, né? E que ele ainda pode manter essa higiene. Aí a gente vai, conhecendo o paciente, a gente vai procurar quais são os recursos que a gente tem disponível, que a gente pode passar para a família, a gente pode orientar a questão de confeccionar, a gente tem, você falou da tecnologia, né? A gente pode mandar vídeos para o paciente, ensinando esses recursos, ensinando a forma de higienizar. Então, tudo isso é uma parte muito importante desse atendimento, dessa consulta. Essas escovas são vocês que usam ou o paciente pode adquirir e ele usar no dia a dia? Esses recursos que vocês falaram, da É abertura, para ele usar no dia a eles dia. usam A no gente dia, entendeu? normalmente Vocês indicam. aham, Existem escovas elétricas sim. e existem as escovas comuns, mas que a gente pode fazer uma adaptação no cabo para que ele fique maior e o paciente consiga fazer o autocuidado sozinho. E outras formas é a gente ensinar o cuidador como é que ele vai fazer aquela higiene quando o paciente já não tem autonomia de conseguir fazer. Sim. Existe hoje em dia fio dental com haste, que a gente consegue, que é muito interessante para a criança também, para introduzir ela com fio dental. E para esses pacientes que têm alguma dificuldade do movimento fino. Então, a gente pode usar o fio dental de haste e a gente pode adaptar mais ainda o fio dental de haste, coloca um palito de picolé, por exemplo, para ele conseguir ir nos dentes mais de trás. Enfim, existe raspador de língua, que fica mais fácil para o cuidador fazer a higiene da língua com o raspador. Os abridores de boca, né, que consegue estabilizar o paciente com a boca aberta para que consiga entrar a escova, o próprio limpador de língua. Então, tudo isso a gente pode ensinar o cuidador a confeccionar. A gente tem um paciente que comprou pela internet, né, ele tem o cabo assim borrachado para também não causar trauma. Então, tem uma série de recursos que realmente vão ajudar. E qual é o passo a passo das consultas? Como vocês fazem? Normalmente, quando a família entra em contato, a gente desenvolveu um formulário que a gente consegue coletar, né? O objetivo é tentar conhecer o paciente ao máximo. Então, a gente pergunta, até para a consulta não ficar tão longa, né? A gente procura saber quais são os medicamentos, o paciente idoso, o paciente com alguma doença sistêmica, ele geralmente tem uma série de medicamentos que vai ter interação, né, na nossa conduta. Então, a gente pede que seja descrito isso. A gente também tem a preocupação de deixar o paciente o mais confortável possível. Então, entender um pouquinho da rotina dele, né, tudo isso a família já descreve, né, para a gente e a gente procura deixar ele mais seguro. Às vezes pergunta em relação à música, se tem alguma música que deixa ele mais calmo, né? Que vai favorecer o atendimento. E é muito importante, né? O acolhimento, né? O acolhimento. É muito importante essa fase das perguntas antes para essa parte do acolhimento. De perguntar qual música ele gosta de ouvir. Quando é paciente infantil, paciente autista, a gente geralmente pergunta também qual desenho ele gosta de assistir, porque ainda a gente lança mão de colocar um desenho na TV, no celular, para ele assistir durante o atendimento.
o que deixa ele confortável, se tem algum barulho que irrita, um barulho que incomoda ele. O que deixa isso. desconfortável também. Tem paciente que não gosta de branco, então a gente evita usar o capote branco, já procura um capote de outra cor. A gente evita, por exemplo, tem paciente que tem fobia com jaleco, não pode ver jaleco. Então a gente já evita o jaleco, aí a gente vai com alguma roupinha e coloca o capote por cima pela questão da biossegurança. Então, é uma forma de acolhimento. Você entender o que aquele paciente gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta de ouvir. Às vezes o tratamento fica mais tranquilo. Você coloca a música que ele gosta e ele fica mais tranquilo e você consegue trabalhar melhor. Já teve paciente que a mãe relatou que, assim, pessoas estranhas causavam muito medo, né? Sim. Muito receio. Então, a gente fez um vídeo da equipe, mandou para a mãe e a mãe mostrou. É como se ele já estivesse se familiarizando com quem ia chegar na casa dele, Caramba, que interessante. né? Ai, adorei. Aí fez um preparo antes, né? A gente dando um recadinho, né? Falando o que é que ia ser feito e pede também para a mãe mostrar uns videozinhos. Tem uns vídeos educativos sobre saúde Sim. bucal, forma de escovar os dentes. Então, assim, tudo isso faz parte desse acolhimento, Adorei né? essa Dessas ideia. técnicas. Já quero. Assim, idoso tem uma particularidade, o paciente com necessidades especiais tem a sua particularidade, criança também, né? Eu acho que isso aí vai depender, o atendimento é feito dependendo dessa primeira consulta, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. A odontologia domiciliar, vocês falaram a todo tempo, vocês estão falando que é voltado para pacientes idosos, pacientes com necessidades, enfim. Mas e um adulto? Ele, assim, uma pessoa que não é idosa, que não tem uma necessidade, que não é acamada, ele pode ter essa odontologia domiciliar? Ele pode ser atendido em casa? Eu acredito que esse não seja o objetivo da odontologia domiciliar. Não, acho que ela nasceu com esse propósito. Ela é uma extensão da odontologia hospitalar. Então, ela realmente é voltada para paciente com alguma necessidade, alguma limitação motora que impeça ele de ir para um consultório. Então, não sei se vocês concordam também com isso. Não existe uma normativa que fale é proibido. Isso. Não é proibido você atender uma pessoa que não tem nenhuma necessidade específica em casa. Só que, assim, não é o nosso objetivo, não é o foco do nosso trabalho. A gente realmente quer levar essa odontologia, tornar ela mais acessível para quem precisa e não pode ir ao consultório. É um pouco diferente do dentista delivery. Entende? Você ligou e foi. Não é o nosso foco, mas também não existe nada que proíba. Isso. E, na verdade, assim, mesmo como você perguntou, de uma forma geral, pode ser feito qualquer procedimento, mas não resta dúvida que um paciente saudável, se ele pode ir para o consultório, todo o aparato vai ser melhor, inclusive, assim, a ergonomia, né, do próprio dentista, ele está sentado no mocho, o paciente também na cadeira odontológica, então tem tudo que favorece. Então, assim, eu não vejo sentido, né, nessa odontologia para um paciente saudável. Né? Eu acho que ela realmente se encaixa, ela nasceu com esse propósito, daquele paciente que não pode. Inclusive, assim, na minha equipe, a gente tem, fizemos um slogan, cuidamos de você, do jeito que você é e aonde você estiver. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que isso resume bem. Atendimento por necessidade, Por né? necessidade. Exatamente. Então, e esse trabalho que vocês realizam é assim, eu tô fascinada porque eu confesso que eu tenho uma paciente, ela não é completamente acamada, mas ela tem muita dificuldade para sair de casa, entendeu? Então, é bem importante eu, enquanto uma pessoa, vocês são profissionais, vocês sabem a importância do trabalho de vocês, mas para mim, estar ouvindo que tem essa possibilidade é maravilhoso, porque levar para ela um atendimento. Eu estava essa semana perguntando, como é que eu vou fazer para levá-la ao dentista? Eu vou ter que chamar uma pessoa para me ajudar, e aí, de fato, a luz apareceu. Mas, assim, eu sei que eu abri meu coração aqui, mas enfim, me conta um pouquinho como é essa questão do atendimento com esses pacientes que têm um AVC, que já tiveram AVC, que já tiveram esses problemas sistêmicos. Então, mesmo que ele consiga se locomover até o consultório, muitos dentistas não
atendem pacientes com alguma complicação sistêmica mais grave. Pacientes que com sequelas de AVC, pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, pacientes oncológicos. Então, assim, não é todo mundo que quer atender, porque existem algumas peculiaridades do tratamento, da condição dele, que vai interferir na condição oral, que vai dificultar os procedimentos que a gente vai fazer. Então, assim, a gente tinha falado que não existe curso para isso, existem alguns cursos que é como lidar com paciente sistemicamente comprometido, que é a gente aprender a lidar com esse tipo de paciente, entendeu? Eu que trabalho na oncologia há bastante tempo, né? Eu já ouvi muito relato de família, eu trabalho com criança, né, que faz tratamento oncológico, de dizer, doutora, levei meu filho para o dentista na hora que ele sentou na cadeira, que eu disse que ele tinha câncer, o dentista, não atendo, né? Então, assim, ele mostra um desconhecimento Sim. enorme, ele nem chegou a perguntar, porque às vezes o paciente teve câncer, se tratou, mas ele hoje está com todas as condições, né? Voltou a ser um paciente saudável, mas aquele dentista tem medo de atender aquele paciente. Então, a importância, né, desses cursos, porque quem vai atender paciente em domicílio normalmente vai pegar paciente com problemas sistêmicos. Então, ele tem que estar, né? Eu acho que tem que estar no Isso. topo, né, de uma grade, de um curso, né? A Exatamente. questão dos problemas sistêmicos que tem inter-relação com a saúde bucal. Isso. Por isso que eu acho também que não é só o dentista decidir. Não, agora eu vou começar o atendimento domiciliar. Ele tem realmente que se preparar, porque é esse público que ele vai encontrar. É um público particular. Debilitado de alguma forma. Tem suas peculiaridades, Uhum. tem um estilo de vida diferente, tem uma série de medicamentos que eles tomam, que tem interações medicamentosas que podem refletir na boca. Então é importante entender tudo isso. Era uma questão que a gente já tinha levantado, é que assim, às vezes se torna uma facilidade, se mostra como uma facilidade para o recém-formado de eu não tenho consultório, então eu vou atender a domicílio. Tudo bem, mas você precisa ter esse preparo antes. Normalmente a gente aprende odontologia domiciliar fazendo, certo? Então a gente aprende na prática do dia a dia, mas você precisa aprender a lidar com esses pacientes. Não basta falar, peguei minha maletinha, fui lá e atendi. Tá, mas você sabe quais são as doenças que aquele paciente tem? Quais são as medicações que ele faz uso? Às vezes ele tá com a boca daquele jeito porque ele toma uma determinada medicação. E aí? Medicações também podem influenciar. Com certeza, bastante. E tem muito disso. Eu faço uma pesquisa do mestrado com pacientes em diálise, que fazem hemodiálise. E eles não conseguem atendimento porque o dentista fala, não vou atender porque... Como é que eu vou atender aquele paciente que faz diálise, que faz uso de anticoagulante quase todos os dias? Como é que eu vou manejar esse paciente, entendeu? Então, deveria existir mais cursos que falassem sobre isso, deveria ser mais abordado na faculdade também sobre isso, sobre como abordar os pacientes sistemicamente comprometidos. E como é feito? Por exemplo, na questão da hemodiálise, tem alguma... Qual a diferença desse manejo? Os pacientes que fazem hemodiálise, eles fazem uso de anticoagulante durante a hemodiálise. Sim. Então, assim, se a gente for fazer, por exemplo, uma extração naquele paciente, ele pode ter um risco de sangramento de hemorragia maior do que outros Sim, pacientes. heparina, né? Heparina. Exatamente. Uhum. Então, assim, a gente precisa saber as medicações que ele faz uso, saber como é que é a rotina dele, quantas vezes por semana ele faz aquele E normalmente aquele a maioria tratamento. são 3 vezes, né? Isso, dia sim, dia não. Eu vou precisar fazer alguma antibiótico profilaxia prévia para fazer algum procedimento mais invasivo. Ter essa comunicação com o médico, que aí a gente volta à questão da equipe multiprofissional, porque a gente é condicionado na faculdade a ir para o seu consultório, atender o seu paciente, ir embora e não conversar com ninguém. E assim, eu pelo menos durante a residência, quando eu aprendi a trabalhar em equipe multi, eu não sei mais trabalhar se não for com equipe multi. Uhum. Porque eu acho que é extremamente necessário, sabe? Tanto com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, que está muito junto da gente. Então a gente precisa ter essa integração, ocupar esse espaço também. Entendo. E os pacientes que usam prótese, tipo, ou parcial, ou total, caso ele precise de prótese, vocês
levam também? O profissional que trabalha na odontologia domiciliar consegue produzir essa prótese e levar para... É possível, É possível? né? Temos Consegue. na nossa equipe um protesista, né, que ela consegue fazer prótese. Agora, é importante, mais uma vez, ver a particularidade daquele paciente. Devido à doença que aquele paciente tem, ele está apto a usar prótese, os cuidados que vão ser necessários, então isso tem que ser informado. A gente costuma ver, eu acho que é a realidade das meninas também, hoje em dia o implante já está bem difundido. Sim, eu falei da prótese, mas tem o implante também, né? Mas é possível o implante também? Vamos focar na prótese, depois a gente vai no implante, porque senão a gente vai... Não, a prótese realmente é possível. O implante, eu não vejo o implante para ser feito em domicílio. Sim. Mas o que é que a gente vê muito? Pacientes que antes, em outro momento, fizeram implante, envelheceram com alguma doença que perderam a sua autonomia e estão com implante, um protocolo, que ele precisa ser higienizado, porque a gente tem observado que muitas vezes o dentista que faz o implante parece que resolveu todos os problemas dos pacientes e ele não fala da continuidade, da manutenção, da higiene, né, que precisa ser feita. Então, às vezes, aquele implante que está ali meio esquecido, né, o protocolo, que é a prótese sobre o implante, ela vai acumular resíduo, ela vai causar fungo, candidíase, uma série de problemas, né? Porque o paciente não está higienizando. Então, tudo isso tem que ser visto na hora de planejar esse implante, porque muitas vezes o paciente vai envelhecer e ele não vai conseguir cuidar, né? Sim. E às vezes quem cuida não sabe o que tem na boca, né? Como eu citei aquele exemplo da Sim. paciente que estava já há 3, 4 anos, não me lembro bem, mas que a família nunca tirou uma prótese removível, que é para ser tirada e higienizada todo dia, e nunca tirou durante todo esse tempo, né? Então, são essas particularidades, né, que vão se acumulando nesses pacientes. É a questão da indicação. É possível fazer uma prótese em casa? Sim. É possível fazer um implante em casa? Sim, mas tem indicação? Aquele paciente, ele realmente precisa daquele implante? A gente não pode fazer uma prótese, a gente não pode, talvez, adaptar aquela prótese que ele já tem e que por algum motivo está folgada, entendeu? Então, assim, isso é a indicação do procedimento. Isso. Qual foi a situação, assim, mais difícil para vocês? Aí cada uma pode falar, assim, cheguei na casa do paciente e foi a situação mais difícil. Aí a gente vai para o campo da curiosidade. Quem quer começar? Mais difícil. A gente trabalha junto, então vai ser... olhando pra pensar. Entrar em um consenso aqui com mas eu não sei se eu posso falar. Deixa a Mônica contar dela primeiro. Veja, tem a situação mais difícil em termos de assim, surpresas, né? Você ficou bem, assim, eita, é muita mala, né, que vocês levam. Sim. Então, a gente chegou, não fomos avisadas anteriormente. Nossa equipe sou eu, somos 2 mulheres e um homem, né? Aí o trabalho pesado sempre fica para o homem, mas nesse dia só fui eu e Júlia, minha sócia. Aí quando chegou lá não tinha elevador, tínhamos que subir 3 andares. Já aconteceu. Com mala, com compressor. Nesse dia a gente tinha levado um compressor. Aí, assim, são essas surpresas, né? Em relação ao paciente, às vezes a gente tô lembrando de uma situação que foi bem difícil. Era um paciente relativamente jovem, na faixa de 50 anos, que tinha sofrido um AVC. E ele meio que estava desacreditado do processo de recuperação, até porque ele trabalhava com voz e depois de muito tempo ele percebeu que não ia mais recuperar, né, sua voz, suas funções, e ele estava muito naquela fase de relutância, né? Então, Adaptação, ele né? não queria, a esposa chamou, né, para a gente ir, e ele não queria, então ele teve um comportamento Hostil. muito hostil, exatamente. Foi bem constrangedor esse paciente, né? Não foi nada pessoal com a gente, com a equipe, mas foi a gente entender o estado dele, né? De negação da doença, que ele, de repente, ele mudou a vida dele e ele achava que ia se recuperar. Então, quando ele se deu conta, ele estava rejeitando todo tipo de tratamento,
né? Aí foi bem, foi um dia que a gente saiu assim mal, né, do atendimento. Mas vocês conseguiram realizar ou não? Ele não deixou? Conseguimos, mas ele teve algumas atitudes meio constrangedoras, né? Entendo. Então, assim, não foi. E a gente não conseguiu voltar, porque pouco tempo depois a gente soube que ele tinha falecido. Entendi. Entendi. Então, assim, sempre tem esse lado também do. Tirando a parte técnica, né? Tem esse lado das relações humanas, Sim. né? Que Um trabalho sempre bem toca humanizado. muito, né? sim, Sempre sim. toca muita gente. Eu, no meu caso, tenho pensado muito, meu Deus, como eu vou envelhecer? Eu não quero esse tipo de vida. Eu acho que até essas questões mais existencialistas passam pela cabeça de quem faz odontologia Com certeza. domiciliar, né? Porque a gente vê pessoas que às vezes a família toda adoece junto, porque não é fácil você ter um paciente numa condição dessa, e a vida às vezes se prolonga por muito tempo. Vida que eu não sei se a gente pode chamar de vida, né? Então, até essas questões mais existenciais, eu acho que entra também no preparo, né, do Sim. dentista. Com certeza. Termina sendo uma realidade diferente do dentista que está só no consultório, atendendo aquele paciente saudável, entre aspas, né? Que chega, abre a boca, Abre a boca, né? vocês organizam e vai embora. É diferente, com Uhum, certeza. diferente. E vocês? Eu vi que vocês se olharam, vamos chegar na Eu tava conclusão. Vamos ver, a gente fala daquele e não fala. Pode falar. Existem algumas situações engraçadas, assim, Pronto, né? pode de contar. de Conta pra pacientes gente. com idosos com algum tipo de demência que você sabe que não é ele que tá falando, é como se fosse a doença que tá falando. Então, teve uma vez que foi engraçado que a gente foi atender uma paciente numa ILPI, que é uma instituição de longa permanência Sim. de idosos. E a gente pegou uma paciente que ela era muito agitada e agressiva, e Bia foi atender ela e ela xingava, e ela reclamava e brigava e não queria de jeito nenhum. Aí nessa hora a gente desliga, Sim. som, Não, e com vamos fazer o que a certeza. gente precisa fazer. Aham. E a gente fez. Aí depois, na mesma instituição, logo depois a gente foi atender outra paciente. Aí a outra paciente, foi Bia também, ela olhava pra Bia e fazia assim: eu tô encantada, você é belíssima. Os humilhados nunca foram exaltados tão rápido. Totalmente. Foi muito rápido, É né? verdade. Tem outra verdade. também que é uma paciente que a gente sempre atende, que no meio do atendimento ela começa a gritar, chamando a polícia. Socorro, polícia! Ela chama o camburão Chama também. o camburão! Ai, eu disse, meu Deus, quem escuta? O vizinho que escuta, né? Mas um dia a gente vai sair preso daqui. Pois é. Mas assim, é da doença, ela faz isso Não, com os familiares dela. realmente. Os familiares relatam que vão passear com ela na rua e do nada ela fica Aí começa polícia, a chamar a polícia camburão. com a cuidadora. Mas Existem algumas isso. situações assim mais engraçadas. E por outro lado, tem uma parte muito boa, assim, que você conhece muita história, né? A gente tem um paciente que foi um dos últimos que a gente atendeu agora, que ele era um paciente normal, ele vivia a vida dele normal, até que um dia ele sofreu um acidente e foi um acidente na cervical, não foi? Foi, ele foi atropelado e ele lesionou. Se eu não me engano, foi de C3 a C6. Pronto, Ele e lesionou assim? as vértebras. entendo. E a vida dele mudou completamente, né? Ele agora é acamado, mas assim, quando a gente fez o atendimento dele, foi uma pessoa que fez a gente rir. Do início do tratamento até o final. Exatamente. Acabou que, assim, ele que levou a leveza, o acolhimento pra gente. Foi descontraído, foi alegre. Que Ele coisa, nos né? emocionou, ele Ele- contou a história de vida dele, ele tem vontade de lutar, de Melhorar, de se melhorar. reabilitar. Isso. Ele é coisa. completamente consciente e orientado. Isso, O sim. problema dele é motor. Uhum. E assim, do começo ao fim, ele fazendo a gente E tem rir. gente que tem brincando. essa resistência Essa a nova. resiliência. No caso dele, ele teve uma resiliência, a sabedoria de encarar aquilo e seguir, né? Mas tem gente que de fato Exatamente. cria uma resistência até para absorver. Aceitar, Tanto né, na o hemodiálise processo. é um processo. Esse câncer é outro um que eu falei, processo. né? Que ele teve uma atitude bem, Isso, bem é. constrangedora. Exato. Provavelmente essa pessoa psicologicamente não estava bem, né? Por conta de qualquer que seja o problema, né? Ele agiu dessa forma. E ele não, esse aí tentou fazer do Cada limão pessoa a vai- limonada, né? E Cada seguiu. pessoa vai agir de uma forma. E é muito bom conhecer essas histórias. Você aprende.
você leva para a vida. Eu Com certeza. acredito. Minha gente, que trabalho maravilhoso de vocês. Parabéns, parabéns, de Obrigada. verdade, de verdade. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente no CROcast. E chegamos ao fim do nosso ótimo, programa. obrigada. Obrigada a vocês. Parabenizar Foi um o CRO, né? Isso. Por mais iniciativas como essa, né? Coisa Para boa. divulgar Com o certeza. trabalho. Exato, a gente tem, assim, eu enquanto CRO, né, assessora de comunicação do CRO, a gente tem tentado, de fato, aproximar eu vou falar enquanto assessora, mas o nosso presidente, Dr. Eduardo Vasconcelos, é o cabeça, né, de toda essa aproximação. Ele realmente gosta disso, ele procura isso, e trazer o profissional para perto do conselho é a premissa, sabe? O conselho tem a função de fiscalizar, que é a principal, de zelar pelo bom exercício da odontologia, mas é importante que não seja só isso, essa Uma troca, aproximação, né? e o videocast está sendo essa ponte. A gente está conversando com todas as especialidades, áreas. A gente conversou com algumas e ainda tem muitas ainda pela frente. A gente já falou da periodontia, a gente já falou sobre convênios e credenciamentos, que é um ponto importante. Já Sim. conversamos com a SBs e TSBs, estamos conversando com vocês hoje, mas ainda tem odontologia hospitalar, que, né, a gente vai falar bastante. Tem vários outros, a gente vai tratar sobre piso salarial. Então, assim, de fato, a ideia é aproximar e tirar todas as dúvidas e estar perto do profissional, né? E também da população, né? Que no final das contas é quem é beneficiada, né? Que tudo isso é para proporcionar um atendimento de qualidade para a população. Então, Com certeza. Inclusive, a gente foi muito bem recebida quando a gente propôs a criação dessa comissão. Porque, assim, não existe. Existem poucos estados no Brasil que têm comissão de odontologia domiciliar. E quando a gente propôs, Na hora aceitaram topou, na hora. né? Foi. E já conseguimos montar a comissão. A gente chamou Mônica, tem Antônio também, que não pôde vir hoje. Mas, assim, compraram nossa ideia, abraçaram nossa ideia. Muito bom. Obrigada mesmo. que bom. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, né? Acredito eu. Sim. Mas sucesso para vocês, tanto no processo com os pacientes, quanto no posicionamento da área, né, perante a odontologia, viu? De Obrigada. verdade. Obrigada, foi pelo ótimo. convite. Obrigada. Queria ficar conversando mais. Esperamos que você tenha compreendido a importância desses cuidados e como eles podem ser uma excelente opção para muitas pessoas. Agradecemos por nos acompanhar e nos vemos no próximo episódio. Até lá!